gente já quer agradecer a presença de todos vocês. O nosso tema é acessibilidade como um direito de todos. Com o apoio da Consultoria de Apoio e Valorização Humana, a Economia Criativa. Não consigo ler todos os outros, mas, no final, a gente vai falar um pouco, né? Então, nós temos aqui... Vamos falar um pouco das pessoas que são responsáveis pela capacitação, não pela importância delas, porque isso já é algo que desconstrói o capacitismo. Então, a Lei Capone é produtora cultural, coordenadora geral do LabFaz e consultora de acessibilidade e inclusão. Eu, Daniela, PCD, cadeirante, pedagoga e pós-graduada em pedagogia empresarial, sou consultora de inclusão e diversidade, coordenadora do projeto KCAL e outros culturais e de um festival internacional. Nós temos também a presença do Bruno, que é pessoa com deficiência, ele é tetraplégico, consultor de inclusão, ele trabalha na monitoria de acessibilidade da Sala KCL e ele é atleta paralímpico. Então, nessa capacitação, a gente vai aprender objetivo, introdução, transmissão de vídeos, conceitos de deficiência, de como se referir às pessoas, acessibilidades, barreiras e acessibilidade à luz da atitude. Eu vou passar aqui para o Bruno, que ele vai falar um pouquinho antes da gente apresentar esse vídeo. Boa tarde a todos. Sou o Bruno, como foi apresentado pela minha amiga. Sou consultor de acessibilidade e monitor de inclusão. Esse vídeo aqui que a gente vai mostrar agora, apesar de ser curto, ele passa uma mensagem muito, muito poderosa. Eu gostaria que todos prestassem bastante atenção nele, por alguns segundos se pôr no lugar da protagonista. Rebequinha, solta aí. Hello, I'd like to open a bank account. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Como eu disse, é um vídeo curto, porém, né, passa uma mensagem muito, muito poderosa e é um pouco da nossa vivência, é um pouco do nosso dia a dia e vamos continuar falando um pouco mais sobre. Então, esse vídeo, ele é um vídeo rápido, mas que demonstra, se fosse tudo ao contrário, né? Se você chegasse aqui e tivesse no balcão uma pessoa que não tivesse deficiência, se fosse uma pessoa auditiva, igual a gente tem ali, como que você se comunicaria com essa pessoa, né? Na questão de você chegar em uma biblioteca e você tem um atendimento, todos os livros serem em braille, em vez de termos a língua portuguesa, né? Ou de nós chegarmos num lugar também e ter diversos outros tipos de atendimentos acessíveis na área comunicacional. É ao contrário. Como que vocês se sentiriam? E como que nós nos sentimos quando nós chegamos em um local que não tem esse tipo de acessibilidade para nós? Vocês viram que as pessoas estavam totalmente perdidas, né, Bruno? Só imaginar vocês no momento num show. Na verdade, imagine só você num show, só você que anda, e todo mundo te atropelando o tempo todo com as horas. Basicamente. Pode passar, Rebeca. Então, vamos falar um pouquinho do que é ser pessoa com deficiência, né? Tem muita gente que pensa que ser uma pessoa com deficiência é algo visível, palpável, severo, né? Na nossa legislação, considera a pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo, natureza física, mental, intelectual, sensorial, entre outras, em qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir, ser desigual, né,
a participação efetiva de igualdade de condições. Então, hoje, no Brasil, no último censo do IBGE, a gente viu um número de quase 45% da população pessoa com deficiência. Isso no censo de 2010. Nós já estamos em 2023. Vocês imaginam que hoje esse número é gritante, né? E, assim, antes as pessoas ficavam deficientes porque tinham doenças imunológicas e outras. Hoje nós temos os acidentes automobilísticos. A gente passou pela pandemia, né, que também deixou muitas sequelas. Nós temos aí várias outras situações que levam sequelas, como AVC, entre outras. Eu queria chamar aqui rapidinho a Rebeca Elisa, para ela falar um pouquinho, para vocês entenderem que deficiência não só é aquilo que a gente enxerga, né? Boa tarde, meu nome é Rebeca Elisa, eu sou mulher cis, heterossexual, e o meu pronome é ela, dela. Eu sou odontóloga e pessoa com deficiência oculta, não aparente. Eu fui diagnosticada com uma doença degenerativa na coluna, que, de certa forma, reduz a amplitude de movimentos, a atividades no dia a dia. E eu fui diagnosticada como pessoa com deficiência, uso esse cordão do girassol, que foi regulamentado, para pessoas com deficiência não aparente, né, não visual, oculta, e isso facilita, né, a minha vida. Eu estava em viagem esses dias no aeroporto e eu andei com o cordão e vi que as pessoas que sabiam, né, no caso, os servidores da companhia de bordo, o que se tratava o cordão. Então, eu tive acesso a benefícios, né, de atendimento prioritário, preferencial, e é necessário para mim. Eu sinto dores, então eu não posso ficar muito tempo em filas de espera. Então, eu já cheguei com o cordão, me identifiquei, e o meu acesso foi totalmente prioritário. Obrigada, Rebeca. Então, é muito interessante. Se a Rebeca não estivesse usando esse cordão, que poucas pessoas hoje estão tendo acesso, e a gente precisa ser divulgadores disso, até porque aqui nós estamos em um cinema, um local público, então as pessoas chegam. Então, independente delas terem um cordão de girassol ou não, e elas podem se identificar, estar numa fila prioritária para quem está na bilheteria, ou principalmente para quem está ali fora, ali tem um bistrô, tem um local de praça de alimentação, o vigilante que faz a segurança de quem entra, de quem sai, as pessoas que trabalham na limpeza, toda essa equipe, né, aqui do Cine Brasília, como de outros lugares também, tem pessoas aqui que foram convidadas que também trabalham com atendimento público de outros órgãos. É muito interessante, como foi aqui também, né, na sensibilização LGBTI, que a gente olha para as pessoas e não consegue comensurar, julgar quem é quem, etc. A gente tem aqui, a Fernanda está sentada aqui nessa cadeira laranja. A Fernanda ela tem paralisia cerebral. A Fernanda ela ouve, ela tem uma dificuldade motora, mas ela não consegue falar. E, assim, então, hoje, esse número todo de motociclistas, entre outras pessoas, também são pessoas com deficiência, né? E, assim, esse número tem sido mais gritante. Então, por isso que há a importância da gente aperfeiçoar esse atendimento público para que todos possam ser tratados numa situação equínime e igualitária. Né, Lê? Pode passar, Rebeca. E qual é a forma correta da gente também se dirigir a uma pessoa com deficiência? Porque são várias especificidades, como também lá na sigla do LGBTQI, APA+, ou LGBTI. Né? Pode passar. Pessoa com deficiência. Antes, as pessoas chamavam pessoa com deficiência de portadores de necessidades especiais. Quando vocês chegam num shopping, em muitos lugares, vocês veem lá aquela sigla, né?
PNE, que significa portadores de necessidades especiais. Bem, portar necessidades especiais, todos aqui têm necessidades especiais. Tem gente que tem necessidade especial de ter um iate e luta por isso, é uma necessidade para ele. A questão de portar, estou segurando a água, eu sou portadora da água. Soltei a água, eu estou portando a água, pessoal. Eu não porto mais a água. Então, esse nome, a ONU se reuniu com todas as autoridades e pessoas com deficiência, e eles ficaram mais de uma semana para chegar nesse nominho aqui. Pessoa com deficiência. E, assim, o termo é utilizado, eu não vou ler, eu vou falar de uma forma mais abrangente, né, para a gente entender, não ser demorado, maçante. Quem quiser pode ir tirando foto, não tem problema, né, para relembrar, porque isso é importante. Pessoa com deficiência. Quando eu, Daniela, Bruno, ou qualquer uma pessoa com deficiência que é visível, chega num lugar, eles não me veem. Primeiro, eles veem a minha cadeira. Depois, que eles vão ver que na cadeira tem uma pessoa, que ela é protagonista de uma história, que ela tem gosto, que ela tem necessidade, que ela tem capacidades, né? Então, pessoa com deficiência, porque a pessoa ela vem antes da deficiência. A deficiência ela é apenas uma característica, não é isso, Bruno? É uma forma de humanizar a gente, né? Isso. E especial, todo ser humano é especial, né? A gente não precisa disso. E todos nós temos necessidades especiais. Então, a deficiência ela não é uma doença, ela é uma característica que nos acompanha pode perdurar toda a vida, ou como veio lá do Estatuto da Pessoa, pode ser a médio e a longo prazo. E a gente não porta ela, né? Porque não tem como a gente esquecer ela em casa. A deficiência está com a gente. Com certeza. Gente, vou dar até um exemplo que é engraçado. Muitas vezes que a gente vai pegar um Uber ou um táxi, lembra muito essa coisa de portar ou não a deficiência. Hoje mesmo, quase todos os dias. Quando o Uber chega ou o táxi chega, pessoal, aí eles vêm, já eu vou entrando, né? A gente já tem o nosso jeito de entrar no Uber, eles falam assim, a sua cadeira vai? Então, é isso assim, gente, isso acontece o tempo todo, né, Ale? Sua cadeira vai? Aí, às vezes, assim, quando a pessoa não é legal, eu brinco e até vou conversando para desmistificar. Porque a gente não pode ser impositor, a gente tem que ser informador, né, da situação, formadores de cidadão. Mas teve uma vez que eu falei para um cara lá em Goiânia que ele foi tão grosso que ele não queria levar a cadeira de jeito nenhum. Eu estava de táxi, pagando, e eu estava muito bem vestido. Eu acho que ele pensou assim, né, que talvez a pessoa com deficiência tem que ser feia, mal vestida, um negócio assim, sabe? E ele, não, mas a senhora é mesmo, pessoa... Sim, mas sua cadeira vai. Eu falei, não, minha cadeira não vai não, meu amigo. Eu vou, quando chegar lá, o seu táxi é milagreiro, eu vou sair andando. Então, vai dar tudo certo. Pode passar, Rebeca. Então... Tem gente que inventa desculpa, né? Que diz que o porta-malas está cheio, né, Bruno? Sinto, né, de cancelar a viagem. Não é todo mundo que cumpre a lei, né? É só uma das barreiras aí que a gente tem que quebrar agora também, que é o motorista de aplicativo. Temos que conscientizar também essa galera. Com certeza. E aqui, por exemplo, aqui a gente tem pessoas na área da segurança, ou quem está aqui fora, por exemplo, chega às vezes para descer, às vezes eles não querem ir lá. Não tem escrito na legislação, claro, que eles têm obrigação de fazer isso, né? Mas, às vezes, chega aqui na porta do Cine, tem alguém aqui que está... Então, vocês já entendem como funciona, né? Então, isso também pode fazer parte, talvez, de um atendimento que vocês possam nos ajudar através dessa empatia. E, assim, as pessoas vão se sentir muito mais à vontade a frequentar esse espaço, que é maravilhoso, porque vocês são pessoas altamente capacitadas e que entendem, né, como funciona isso. Pode passar. Essa situação tem o nome, né, Dani? É acessibilidade atitudinal. Vamos chegar nela. A gente vai chegar na acessibilidade atitudinal. Pode passar. Então, aqui a gente vê, né, formas corretas de se referir pessoas com deficiência na visão. Né? Às vezes fala assim, tem gente que fica meio assim, será que eu posso falar que ele é cego? Né? Será que eu posso falar que ele é deficiente visual? Ele é parcial? O que ele é? Cego, ceguinha? Tem gente que fala porque ele acha normal aquilo, ele aprendeu aquilo. Né? Pode passar, Rebeca. Então, está aqui, né, formas corretas de se referir. Pode ser uma pessoa cega,
você pode falar que ela é deficiente visual. Às vezes, ela vai falar para você que ela não é cega, mas ela tem uma baixa visão ou uma deficiência visual parcial. E como ajuda, né? Ai, gente, eu dei o microfone. Mas os deficientes visuais, as pessoas, né, que têm deficiência visual, preferem ser chamados de deficiente visual do que cegos, né? E já os surdos preferem ser chamados de surdos a serem chamados de deficientes auditivos, assim. Mais uma curiosidade aí para o trato com as pessoas, né? Que eles se sentem, surdo é a bandeira, né? Quando a gente fala em nomear, que a Lélia estava falando, da comunidade, é a comunidade surda. Já as pessoas com deficiência visual preferem ser chamadas de pessoas com deficiência visual. Até porque são várias especificidades aí que vocês viram dentro de quem tem um problema visual. E, assim, como que eu ajudo uma pessoa com deficiência visual? Né, às vezes tem... Eu vou dar vai atravessar uma rua, ou você está num sinal, né, num semáforo, e às vezes a gente, com muita boa vontade, chega e pega no braço e vai puxando, né? Abriu, todo mundo está com pressa, não. A gente tem que chegar e tem que perguntar se realmente ela... Você precisa de ajuda? Ela vai te responder. Se ela responder não, nossa, que grossa, não quer, não. É porque ela quer ter a autonomia dela ou a experiência dela. Se ela falar para você que ela... Ah, sim, obrigado, preciso de ajuda, pô, mal valeu. Aí, o que você vai fazer? Qual é a melhor forma de eu te ajudar? Porque, por exemplo, quando o Uber para, ele quer me colocar na frente, ou já parei ali porque eu estou pensando. Para mim, é mais fácil entrar atrás do motorista, porque eu tenho mobilidade de uma perna, é fácil. Então, cada um tem o seu modo, o seu modo esfaciente, o seu modo de ajudar, né? Às vezes a pessoa tem mais mobilidade, já é mais acostumada do lado direito. Às vezes, não, pega aqui do meu lado esquerdo, que eu tenho mais facilidade. A bengala que ela usa, qual é o braço que ela já tem o costume de usar, né? Então, sempre perguntar para eles de que forma que eles precisam ser ajudados e se eles querem ajuda, pode passar. Também tem as formas de se referir às pessoas com deficiência física. Na grande maioria, nós somos usuários de cadeira de roda, paraplégico, tetraplégico. Eu sou paraparesia. A gente tem aqui a Fernanda, que ela é paralisada cerebral, então ela também tem uma psicomotricidade, né? Ela tem uma dificuldade motora também para andar. Então, a Fernanda, ela anda. Vai falar assim, a Fernanda precisava de uma bengala? Não, a Fernanda, ela coordena, ela levanta, ela programa os 5, 10 primeiros passos. E aí ela vai. Né? Então, e tem outros também, que é a pessoa que usa muleta, que o pessoal fala que é manco, manquinho, né? Muletinha. Muletante, ou pessoas que andam com muleta, pessoas que andam amputadas, né? Que têm amputação, que usam uma órtese. E pessoas que são usuários de bengala, que nem sempre quer dizer que são pessoas com deficiência, são pessoas que têm mobilidade reduzida, né? Outras pessoas também que já têm uma idade, pessoas que estão acima do peso. Mas ninguém é inválido, ninguém é aleijado e ninguém é defeituoso. Só são pessoas que têm uma característica. A cadeira de roda, ela faz parte do meu corpo, né? Eu sou uma mulher que anda sentada. E uma certeza que a gente estava falando, né, Bruno, que todos nós temos, é que nós vamos envelhecer e vamos perder a nossa mobilidade, provavelmente. Então, né, muitos têm um avô, uma avó que já é cadeirante. Então, são dicas importantes não só para o tratamento, mas como a gente pode ajudar essas pessoas no dia a dia, né? Todas as pessoas. E é bem interessante, né, que eu vou dar até aqui um exemplo que o Bruno vai falar um pouquinho. Pode passar, Rebequinha. Falando ainda das pessoas com deficiência física, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tive uma doença autoimune, né? O Bruno, ele teve um acidente, né? Foi uma sequela. Ele teve uma sequela de um acidente numa piscina. O Bruno ficou paraplégico, né, Bruno? Fiquei tetraplégico. Tetraplégico. Tetraplégico.
Exatamente. E, às vezes, a pessoa olha para o Bruno e olha para mim, olha para os braços do Bruno. Você vê uma rampa, né? A gente só tem a cadeira em comum, mas temos nossas dificuldades, limitações. Especificidade diferente. Então, Com para quem certeza. trabalha aqui, tem uma rampa, né? Aqui, dos ambos os lados. Aí a pessoa vê o Bruno, nossa, o Bruno na cadeira, bonitão, não estou vendo nenhuma deformidade, ou os braços assim. Eu já tenho um pouco mais de deformidade, mas o Bruno tem menos força para subir uma rampa do que Sim, eu. tenho. E assim vice-versa. Então, a acessibilidade, embora exista todo um aparato acessível, arquitetônico, ela é uma responsabilidade de todos, né? Ela é uma cortesia de todos. Então, a gente deixa isso bem claro. Aí tem também as formas para se referir às deficiências cognitivas, que são pessoas com deficiência intelectual. Quer falar um pouquinho, Ale? Tá. Então, a gente está vendo aqui uma criança, ela tem síndrome de Down, a gente percebe pelos olhinhos dela. Tem gente que... eu fico até gaga quando é para falar esses nomes. Né? Mongoloide, deficiência mental, retardo. Ela é uma criança que tem um retardo mental. Né? Volta só um pouquinho, Rebeca. Ela tem uma deficiência intelectual, gente. Né? É bem mais fácil, né? Uma pessoa que tem uma deficiência intelectual pode passar e pode passar novamente. Quer falar um pouquinho, Malê, dessa questão? Você que tem uma propriedade em casa. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Lê Capone e sou mãe. Até um mês atrás, eu achava que era mãe de um filho autista, agora eu descobri que eu sou mãe de 2 filhos autistas. Né, o meu mais velho, que é altas habilidades também, descobriu um quadro de autismo agora. Enfim, mais especificamente, né, no caso das pessoas autistas, a gente sabe que eles não têm traços característicos, né, não é uma doença, é uma deficiência como outra qualquer que diz respeito ao relacionamento, né? Ela tem dificuldades, ela tem crises, então, às vezes, num espaço como esse, dependendo da maneira que ela for abordada, ela pode gritar, ela pode se bater. Então, ela normalmente também anda identificada ou com um acompanhante, né? Se o caso é leve. E quando tem um caso quando é de um espectro mais grave, quando tem outras comorbidades associadas, né, normalmente ela tem um acompanhante, mas no caso do cinema, as medidas, vou pular um pouquinho, entrar um pouco, né, usadas são realmente, às vezes, num lugar muito escuro, sem ninguém. Então, se você vê ela tendo uma crise, é só perguntar se ela precisa de algum tipo de ajuda, às vezes tirar ela daquela situação, né? Trazê-la para a luz, porque às vezes teve algum processo de medo ou de... Mas, enfim, são outras deficiências, né? Síndrome de Rett, síndrome de X frágil, né? Que às vezes não é aparente, mas normalmente usam ou o cordãozinho do girassol. No caso dos autistas, o símbolo é um quebra-cabeças colorido, né? Então, também tem fitinha, também tem pulseirinha e também tem bottom. E as pessoas autistas são chamadas de autistas mesmo. É isso mesmo, pessoal. E também temos aqui as pessoas com deficiência auditiva. O Bruno até trouxe a tia dele, que está ali, sentada, dá um tchau. Pode passar, Rebequinha. E aí, é como a Lê falou, pessoa surda ou surdo, né? Eles têm uma comunidade, que eles chamam de comunidade surdo. Pessoa surda. Tem gente que fala assim, pode passar, será que ele é surdinho, surdo-mudo? Essa questão do surdo-mudo, esses dias até teve o Dia Internacional do Surdo-Mudo. É porque, assim, pessoas, todo mundo que é surdo, mesmo, embora ele estude, ele não ouve conjugação verbal, né? O nosso português ou outra língua. Então,
Às vezes a gente chega assim e fala assim, o surdo vai chegar aqui na bilheteria, se ele já não tiver comprado numa bilheteria digital, que aqui deve ter, né, Dani? E aí ele quer vir, vem de última hora e tal, com uma pessoa, e fala assim, vai ser fácil, escrever aqui no papel e ele vai conseguir. Nem sempre. Porque, embora ele tenha terminado, pelo menos um ensino fundamental ou outra situação, ele não conjuga verbo. Então, ele fala as palavras inversas, trocadas. Bilhete, eu quero. Vocês entenderam mais ou menos como é que funciona? E a maioria não fala porque realmente nunca ouviu uma língua, não aprendeu a língua. Então, mas não significa que ele é surdo-mudo, né? Pode passar. Então, tem a pessoa também que ela tem uma surdez unilateral, bilateral, né? Moderada, profunda, e tudo isso, hoje em dia, tem muitas pessoas que não conseguem se encaixar, não conseguem saber, já estão inclusas nos direitos das pessoas com deficiência, ainda nem sabem, né? Porque existem também, não só os malefícios, existem também os benefícios, né, que a gente tem. Pode passar. Pessoa com surdo-cegueira. Alguém sabe o que é surdo-cegueira? É uma pessoa que ela é surda e ela é cega. Né? A gente tem aqui na UNB uma pessoa que se formou e ela é surda e cega. Mas, gente, como que faz a acessibilidade de uma pessoa que ela é surda e ela é cega? Né? Ela é muito tátil, né? Eu vi até, depois eu vou deixar aqui alguns Instagrams para vocês seguirem, que ajuda bastante nesse processo de informação, porque aqui são informações básicas, né? E aí eu mostrei que uma pessoa surdo-cega conseguiu assistir o jogo da Copa. Né? Então, tem uma pessoa que fica atrás, outra na frente, tem uma tábua que reflete o campo, e os jogadores, que vai com a mão, até chegar o gol, né? E quando chega, tem o que bate atrás, e ele torce, ele tem time, ele tem uma vida normal. É muito interessante, vale a pena conferir. Com certeza. E essa é a comunicação. Segurando a sua mão, né? Vai percebendo os seus movimentos enquanto você faz a Libras. E aí, pessoal, para vocês verem, né, uma pessoa formada na UNB já está indo para fazer mestrado e, com certeza, vai chegar a doutorado e muito além. Pode passar. Então, formas corretas de se referir a pessoas que têm transtornos neurológicos que parece que vão comprometer a interação social, comunicação verbal, não verbal e comportamento restrito e repetitivo. A Dani Marinho acabou de participar com a gente aqui na oficina das meninas de sensibilização LGBTI com a Fernanda. Então, a Fernanda, paralisada cerebral, tem dificuldades motoras, ela ouve, mas ela não fala. E as meninas aqui fizeram dinâmicas maravilhosas, que todos vocês participaram, e a Fernanda conseguiu participar, não foi, Dani? E ela interagiu. Gente, e a Fernanda foi a pessoa que mais batia na trave naquelas fotos que a gente estava tentando, né, descobrir quem era quem. Então, isso não existe, gente. Olha, a gente teve eu trouxe uma pessoa aqui para vocês verem, né, que são pessoas que podem participar de uma vida totalmente efetiva, que pode chegar aqui com a ajuda de um segurança ou de vocês, né, que eu não conheço vocês ainda, a função de cada um, mas que com a participação efetiva de um todo, isso é totalmente possível. E a pessoa com autismo, a Lê falou, né, um pouquinho. E também vamos falar agora das pessoas que têm baixa estatura, né? 1,45 metros, 1,40. Eu sou baixinha, viu, gente, nessa cadeira de roda, pequenininha. Passa aí, Rebeca. Que são pessoas com nanismo, né? Que as pessoas estereotipam de anão, né? De anã, mas a forma correta da gente falar é pessoas com nanismo, nem anão e nem anão. E as pessoas usam muito essas pessoas, hoje, principalmente no Brasil, para tratar daquela questão de entretenimento, né?
usarem em shows para fazer as pessoas sorrirem, etc. Pode passar. Então, a gente tem também pessoas com deficiência. Será que a pessoa que tem uma fenda palatina, ela é pessoa com deficiência? Ela é. E como que a gente fala? Fissura na região dos lábios, lábios não, lábios leporino, fenda palativa. Então, quando chegar uma pessoa, olha, você pode levar essa pessoa ali, então tem a forma correta de tratar e de chamar ela, porque senão é uma forma agressiva, né? Ninguém aqui quer ser chamado por suas características. Todos nós, eu tenho uma orelhona grande, na escola me chamavam de orelhudo, de orelhão, de gordinha, de baby. Então, a mesma coisa na relativa à pessoa com deficiência. Então, quando a gente fala fenda palatina, até porque isso é algo interior, é bem mais fácil. Aí, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as barreiras urbanísticas, né, arquitetônicas. A gente tem várias leis, né, que beneficiam as pessoas com deficiência, inclusive a LBI, que depois vocês podem pesquisarem, que é a Lei Brasileira de Inclusão. E, dentro dessa Lei Brasileira de Inclusão, as barreiras arquitetônicas existentes em espaços públicos abertos, fechados, de uso coletivo, como esse que nós temos aqui, edifícios públicos e privados, pode passar, são barreiras de transporte e de muitas situações. Então, para quem está atendendo uma pessoa com deficiência, por que isso tem a ver? Bem, nós estamos num ambiente aqui, no cinema, que ele é bem acessível, né, Bruno? Você chega, tem rampa, né? Nossa colega chegou, tem uma rampa para entrar, a gente tem um banheiro ali amplo. Nós já viemos aqui outra vez, né, numa outra oficina, a convite da Dani, entre outros, para a gente dar uma verificada nessa acessibilidade arquitetônica. Mas o que acontece no atendimento de bilheteria, de qualquer tipo de atendimento público, essas pessoas que chegam aqui, muitas vezes elas podem chegar nervosas, elas podem chegar cansadas, porque elas vêm de uma situação de lá fora, de um ônibus que eles querem vir ao cinema, aí o primeiro motorista passa, não leva, o outro para, leva, mas não sabe mexer com equipamento que vai introduzir ele, incluir ele dentro do ônibus. Outro passa direto mesmo e nem olha. E, às vezes, ele já chega aqui, né, ali, nervoso. E, às vezes, qualquer coisa assim, mal entendida, ele pode jogar uma pedra em vocês. Então, assim, claro, ninguém pode extrapolar com falta de educação, com segurança, com nenhum atendente. Mas a gente pede um olhar mais empático, um pouquinho mais de empatia, porque nem todos vão vir aqui, vão vir de Uber, numa boa. Eu mesmo, quando eu venho de Uber, às vezes também eu venho o pé da vida, porque já passei uma situação. Então, independente do transporte que a gente chega, ou se a gente vem de perto. Eu fui aqui no Biscoito Mineiro, gente, foi igual uma aventura passar numa calçada dessa. Então, nem sempre é fácil a gente chegar aqui, né? Tem que deixar isso bem claro, porque, às vezes, as pessoas chegam um pouquinho assim, com o ânimo meio exaltado, meio cansadinho. Olha, você quer tomar uma água? Tem um bebedouro ali, você quer uma ajuda? Quer ir ao banheiro antes? Às vezes tem filme que é curta-metragem, outros são longa, média. Às vezes a pessoa precisa de uma ajuda para ir ao banheiro. Então, sempre perguntando, identificando o que ela precisa, de forma de uma acessibilidade bem natural, né? Pode passar. Outra coisa é perguntar também para onde a pessoa quer ir, né, Dani? Que às vezes você quer ir para cá, a pessoa pega te leva para outro lado. Às vezes eu estou assim na fila de um restaurante ou de um seminário, né? Aí Não, eu sou uma pessoa que eu tenho direito de escolha para onde eu quero me movimentar, se é para a direita, se é para a esquerda, né? São pessoas com direito de ir e vir. Então, gente, é muito detalhe, né? Que a gente fica assim, nossa. A mania que a gente tem também é de receber e ficar aqui, né, conversando. Em pé. Então, sempre que puder, você se colocar no mesmo nível da pessoa. Contato visual, né? Fazer um contato visual, sabe? Porque vocês imaginam, às vezes, o quanto que é cansativo. Muito mesmo. Ficar horas conversando com uma pessoa em pé. Pensa que assim como a gente cansa,
Eles também cansam e é pesado, né, para quem fica muito tempo. Verdade, Ale, bem observado. Isso foi uma excelente observação. Então, gente, tudo isso, como eu falei com vocês, o lugar pode estar todo preparado, mas em todas as fases da nossa vida, até de pessoas que não têm deficiência, a maior barreira que a gente encontra em todos os lugares é a barreira comportamental. O seu comportamento é que vai impedir as pessoas, ou vai tentar, né? Porque hoje a gente está batalhando muito. E quem não quiser se enquadrar, a gente usa os rigores da lei, para quem não quer. Né? Isso também tem que ficar muito, muito claro. Atitudinal, acessibilidade atitudinal, ela se refere, por exemplo, a gente chega aqui no Cine Brasília, é um espaço que está se esforçando e, de fato, está conseguindo deixar bastante acessível para a gente. Porém, se a gente, não que tenha acontecido, mas se a gente chegar ali no caixa e sentir um olhar da pessoa que está no caixa, um jeito meio discriminatório de olhar para a gente, é a acessibilidade, é a barreira atitudinal, que, para mim, na minha visão, é uma das piores, que é o preconceito, estigmas, aquelas perguntas indiscretas e tal, aquele olhar que a gente conhece, né? Que é bem desagradável. Eu tenho uma padaria. Todo dia, quando eu vou nessa padaria, parece que eu sou um ET. Todas as vezes as pessoas vão olhar. Então, gente, esse olhar, quem é pessoa com deficiência, a gente está falando aqui, ele está morrendo de rir, porque ele está se identificando. É triste, né? Mas a gente já ri porque a gente se identifica. É assim que as pessoas fazem conosco o tempo todo. E é por isso que a gente está aqui, né? Para tentar tirar esse estereotipo de discriminação. Dani, né? mais uma aqui dos autistas, porque os autistas, eles têm hipo ou hipersensibilidade, né? Então, o meu filho, por exemplo, eu botava cobertor de pedra em cima dele para ele se acalmar. Ele aceita o contato, a gente brincava de montinho, sabe? Que todo mundo deita um em cima do outro. Mais de 100 quilos, eu e meu marido, para acalmar ele quando ele estava ansioso. E tem outros que você não pode chegar a 2 metros, assim, que ele já se sente ferido, agredido, né? Que tem esse problema com toque, realmente. Então, é isso. Se você vê um autista em crise, eu posso te tocar, você quer que eu te toque, você quer ir para algum lugar, porque você não sabe o que ele está pensando ou onde que aquilo está doendo. Às vezes é um cheiro muito forte que desencadeia uma crise. Às vezes é uma luz, às vezes é um barulho. Né? Como falam, os autistas têm problema com os fogos. Tem uns que têm hipersensibilidade. O meu usa 3 telas ao mesmo tempo no máximo volume, porque ele gosta, ele se sente confortado com isso. E outra coisa que, normalmente, a gente, quando vê um autista fazendo suas estereotipias, né? Seja o flap, ou o balançar, ou barulhos, emitir, isso causa conforto para ele. Então, não pensa que ele está agitado ou que ele não está gostando. Às vezes é porque ele está gostando que ele está daquele jeito. Fica penalizado. Nossa. Né? Ai, tadinho, ele não está bem aqui. Às vezes ele está muito bem, é o jeito dele de curtir, ou dela, ou dele. Mas é isso. Você ter empatia. E, antigamente, a gente era criado assim, né? Ai, não olha. Ai, não encara. Não pergunta. Ai, não pergunta, não fala. Não... Hoje em dia, eu vejo uma pessoa com deficiência, principalmente criança, eu já pego, eu já abraço. Ai, que coisa mais linda, não sei. Sabe? Porque, às vezes, também elas são tão invisibilizadas ou só olhadas assim, porque que você tratá-la como se trata qualquer criança que você vê e fica encantada, porque é linda mesmo, sabe? Às vezes, também chegar é necessário. Às vezes, chegar, abordar é preciso. O meu filho pega, abraça, beija pessoas que ele não conhece. Às vezes, pessoas se assustam, assim, né? Tipo, que ele... Mas é isso, né? A gente chega, conversa. Às vezes, se alguém te pegar na rua, pegar no seu cotovelo, na sua orelha, na sua barba, né? Às vezes, tem esse olhar complacente de, será que essa pessoa é autista? E assim, exatamente isso, bem interessante. Lá no Capital Moto Week, que é um show de rock, né? Então, já tem aquela coisa que o roqueiro gosta de se balançar, né?
E aí eu recebi alguns autistas, né, Bruno, lá no... A gente tinha um reservado, pessoa com deficiência. Gente, inclusive foi lá que eu conheci a Fernanda. A Fernanda já tem 32 anos, ela tem formação, nunca tinha trabalhado em um emprego CLT. Hoje a Fernanda, que a gente vai descobrindo quem são as pessoas, por isso que é importante. Hoje a Fernanda trabalha em CLT, tem FGTS, veio aqui, está participando, então, assim, é o nosso olhar para as pessoas, né? Que elas são capazes de tudo. E aí chega numa sessão de cinema, e aí, ela, com deficiência intelectual ou mental, como a Lê falou, às vezes ela tá, que a gente falou assim, se vocês identificarem que ela está um pouco assim agitada e perguntar, às vezes também não. Às vezes ela está ali assim, ó, balançando e tudo, mas é a forma mais tranquila e a forma dela se portar. Então, assim, existem dois crivos, dois paradoxos nesse sistema. É com o tempo também que a gente vai observando e aprendendo sobre cada um. Então, falando da acessibilidade, que a gente já veio aqui, a gente verificou tudo isso, questão de rampa, banheiro, espaço para transitar, vagas bem sinalizadas. Em relação a isso, o Cine Brasília está de parabéns. Tá? Eles estão fazendo de acordo aí com as nossas necessidades e vocês estão se esforçando e é muito bom que se todo lugar tivesse essa acessibilidade com nós, com certeza o mundo para a gente ia ser mais fácil. Aproveitar e agradecer aí o Cine Brasília. Com certeza. E a gente... Não, e foi graças a essa escuta, né, que a gente abriu, né, com vocês, né, a gente está buscando arrumar ainda ali as vagas, mas aí já é uma obrigação do Detran, já foi encaminhada, a Ingrid mesmo foi lá, mas eles não têm prazo, infelizmente, porque eu acho que até um olhar para isso não tem prazo, como assim, uma coisa urgente, está mal sinalizado ali a pintura, e a gente não pode fazer porque tem que seguir a regra. Aí também estamos botando sempre na programação filmes que estão acessíveis na plataforma Movie Reading. Aí vamos adquirir tablets para que a pessoa não precise do próprio aparelho para acessar. E o Movie Reading é um aplicativo, vocês podem baixar, é bem prático. O Medusa é um filme que vai estar no catálogo, então sempre vai estar sinalizado na comunicação quando tiver o recurso acessível. E o objetivo é que todos tenham, né? Todos tenham, e talvez até recursos melhores. Esse é um primeiro passo, eu espero que a gente consiga dar mais passos aí. Obrigada, viu, gente? Eu quero ouvir vocês. Parabéns. Obrigada. E falando também um pouquinho dessas vagas especiais, já que a gente tem essa oportunidade, quando vê a vaga especial, vocês já viram que tem assim um espaço, às vezes um desenho, né? É estacionar direitinho, porque às vezes se vocês param, a gente não consegue descer, abrir a porta da gente, colocar a cadeira, porque não tem como. Então é uma coisa bem importante. Com certeza, esse espaçamento adequado. Piso tátil aqui tem. E a acessibilidade atitudinal, vocês estão conhecendo um pouco mais hoje, né? É nessa tarde tão feliz, pode passar. Mais atitudinal mesmo. Vamos falar um pouquinho, pode passar a questão de um vídeo que a gente vai assistir, que fala sobre o capacitismo. Oi, pessoal, meu nome é Gisele. Estava aqui pensando, você sabe o que é capacitismo? O capacitismo tem por fundamento o pressuposto comum a todas as formas de opressão, que é a falácia de que alguns seres humanos são naturalmente inferiores a outros em razão de alguma de suas características. Este mesmo fundamento é o pressuposto do racismo em razão da cor da pele, do sexismo e machismo em razão do gênero e da homofobia em razão da orientação sexual e assim por diante. Todas as formas de opressão possuem o mesmo fundamento, que é a construção social de um modelo de ser humano padrão que serve de norma. No caso da pessoa com deficiência, sua inferiorização é socialmente construída como a contrapartida de uma ideologia produtivista, que estabelece como valor e padrão do ser humano um indivíduo medianamente apto a lidar com ferramentas, estratégias e meios de produção massificados. Ou seja, capacitismo é o preconceito direcionado às pessoas que não são consideradas capazes, por terem alguma deficiência física, mental ou intelectual.
No próximo vídeo, vou mostrar algumas atitudes e frases capacitistas que muitas vezes utilizamos sem nos dar conta de que estamos sendo preconceituosos. Até lá! Então, gente, essa palavra eu acho que vocês têm visto muito falar, né? Capacitismo. O que é Oi, pessoal. capacitismo, né? Capacitismo é uma discriminação de violência praticada às pessoas com deficiência. Ela, na verdade, ela hierarquiza a gente, né? Inferioriza nós. Como eu falei com vocês, né? Muitas vezes, quando eu chego num lugar, a pessoa ela olha primeiro para a minha cadeira, né? Uma vez eu cheguei no aeroporto de Guarulhos e o segurança do aeroporto, Ale, teve a capacidade de chegar para mim. E, assim, foi um dia que eu fui receber uma homenagem da ONU, e, claro, eu estava com uma roupa bem diferenciada, né, bem, mas, assim, bem arrumada, estava igual uma artista de Hollywood, né? Quem vai receber o Oscar, né? Eu fui receber um prêmio da ONU. Então, quando o segurança me viu, ele ficou tão assim que ele chegou em mim e falou bem assim: vem cá, você é deficiente mesmo? Né? Então, assim, talvez ele ache que ser pessoa com deficiência... Ele chegou para mim e perguntou se eu era uma pessoa realmente com deficiência, entendeu? E aí, a gente não pode estereotipar as pessoas, né? A gente já falou hoje aqui, as meninas falaram sobre... E isso é muito questão. comum, essa coisa de achar que as pessoas com deficiência têm que ser feias. Vocês acreditam nisso? Meu filho, mas ele é autista como? Ele é tão lindo. Uai! Não, ele é lindo. Eu falei assim, mas e daí? Todas as pessoas com deficiência são lindas, assim como as que não têm. Todo mundo sabe? é bonito, né? Parece que não, mas isso é capacitismo também, né? E não deixa de ser outras coisas também, racismo e outras coisas, né? Xenofobia, às vezes. Tá tudo junto, gente. E, assim, é bem interessante também, porque eu sou uma consultora de inclusão, né? Eu tenho uma empresa. Então, eu viajo para atender muitas empresas em São Paulo, Salvador, Rio, em todos os lugares. E, uma vez, uma pessoa que trabalha comigo falou assim, será que é necessário você ir mesmo? Vai ficar cansado? Eu falo, olha, além do meu trabalho, é uma missão, porque eu tenho que desmistificar isso, esse viés inconsciente da cabeça das pessoas. Então, eu chego lá num gerente sênior, né, de recursos humanos. Então, quando eu chego, que ele me vê na cadeira, ele olha o meu currículo, aí ele já fica assim, nossa, ela tem essa formação, ela faz isso, nossa, eu não faço. E aí a gente começa ali uma atitude colaborativa, né? Eu vou colaborando com ele, e aí essa palavra capacitismo, ela já vai caindo esse nível de preconceito, hierárquico, e assim são com outras pessoas com deficiência. O capacitismo, ele envolve muita pessoa com deficiência, mas eu sei que ele também atinge muitas outras classes, né, que tem outros nomes de preconceitos, né? Pode passar. Então, o capacitismo, ele quer incapacitar a pessoa com deficiência de trabalhar, de frequentar uma escola de ensino regular. Inclusive, gente, isso parece que é uma coisa assim, não existe. Agora, no dia 2 de janeiro, que foi derrubado um veto em que as pessoas com deficiência podem voltar a se matricular nas escolas novamente, porque no governo passado nós somos impedidos, isso é triste, isso é caso de choro, nós somos impedidos de ir às escolas e se matricular. Então, para vocês verem que nós estamos no século XXI, e o nível de capacitismo, segregação educacional, ele é gritável, né? Ele é gritante. Então, frequentar a escola de ensino regular, de ter uma relação sexual ou afetiva, ou como quiserem acharem, né? A Rebeca Elisa, ela é minha filha. Né? Eu tive a Rebeca, eu casei na igreja de Véu e Grinalda, eu tive a Rebeca normalmente no hospital. A Rebeca entrou na faculdade com 16 anos, ela é uma menina formada. A deficiência da Rebeca não tem a ver comigo, tem a ver com a família do pai, a origem do pai. Né? E, assim,
nós podemos ter uma vida normal, né? Então, assim, depois eu vou deixar aqui vários Instagrams de pessoas com deficiência para vocês seguirem, inclusive que tem pessoas com deficiência bem severa, né? Fala um pouquinho do seu cotidiano, Bruno. E com a vida bem sucedida, não é? Não é? A gente pode levar uma vida normal. Eu estou ingressando agora no mundo dos esportes. Comecei com tiro ao arco e está sendo um divisor de águas, porque até então, né, não tinha muitos objetivos, muitas perspectivas, né? Mas foi ótimo achar o tiro com arco. Recebi apoio de um amigo que é paralímpico, que inclusive virou pai, tem 3 meses. E ele foi um exemplo para mim e eu quero ser um exemplo para todos, que a gente pode levar uma vida, a gente pode sair, a gente pode ter relações, a gente pode praticar um esporte. Não. Se vocês forem lá no Instagram do Bruno, vocês vão ver que ele é bem baladeirinho. E, inclusive... espaço público e lazer eu frequento bastante. Com certeza, ele vai para muito entretenimento. Então, todos podem ir para tudo, né, e fazerem tudo que todo mundo faz. Frequentar espaços públicos e de lazer, né? Esse espaço público que a gente já falou bastante, né? Então, é importante as pessoas que estão aqui, quando verem a pessoa, porque, assim, a questão do capacitismo e do preconceito, ele é bem comportamental mesmo, né? E ele é uma das barreiras de impedimento, que a pessoa chega aqui, tem uma rampa, ela se sente confortável, nossa, que espaço amplo. E se o segurança ou as pessoas que trabalham aqui olhar para ela com aquele olharzinho assim de... Bom, já que a Dani me entregou, né? eu vou contar um pouco da experiência que eu tenho quando eu saio, que não tem nada mais chato do que você estar curtindo sua vibe no show e vir uma pessoa, nossa, você veio para cá mesmo assim, que legal, parabéns. Ela pode até achar que está fazendo algo interessante, mas não está, sabe? Então, é disso aí que se trata também um pouco, esse tema. A gente não é super-herói porque está em lugar nenhum. A gente está fazendo o que vocês também fazem. Às vezes, a gente tem uma logística, claro, maior para a gente chegar num local, mas isso é tudo inteiramente normal, né? Então, realmente, gente, essa questão do capacitismo, pode passar aí, é bem interessante. Aqui, rapidamente, tem uma moça aqui que ela está sem os braços, sentada fazendo um atendimento. Aí uma pessoa fala, nossa, que incrível, nossa, essa moça que não tem braço veio aqui para o cinema. Nossa, parece um milagre, inacreditável que eu estou vendo. Ah, pensei que ela não seria capaz para tal tarefa. E o outro, aí ela fala assim, será que um dia eles vão se acostumar que não somos ETs? É igual eu falei, quando eu vou na padaria todo dia eu me sinto ET, porque todo mundo olha, né? Pode passar. Tem outra aqui, que isso aqui é bem comum, né? Bruno também com a gente, né? A pessoa chega, aí fala assim, tem uma outra, às vezes, que está nos acompanhando, qual é o nome dela? Ela tem quantos anos? Ela toma remédio? Ela não sei o quê, blá, 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 blá. Todo mundo riu. Aí a pessoa fala, poxa, é melhor você perguntar para ela, né? Porque ela é uma pessoa. Isso também é uma forma capacitista, pode passar. Mas todo mundo conversa com o acompanhante da cadeirante ou do cadeirante. Às vezes a pessoa é capacitista, nem por ser mal, é por ser curiosa, né? Também. Mas é bom ter cuidado com a curiosidade, ainda mais quando você não tiver intimidade com a pessoa. E a outra aqui é capacitista de hierarquia, né? Ele chega numa repartição, tem uma pessoa ali com deficiência. A gente está colocando aqui a pessoa com deficiência cadeirante, não é porque nós somos, não, é porque é a mais visível, né, de mais entendimento. Até por isso que a gente chamou aqui a Rebeca, que tem deficiência oculta, para explicar um pouco sobre essa parte, só para ilustrar. E aí a pessoa chega lá e fala, eu poderia falar com o seu chefe? Está falando com ele mesmo, né? E ele fala, o senhor está falando com o próprio, o que eu posso te ajudar? O que eu posso ser útil, né? Então, a gente também, às vezes, isso não é só o crivo da pessoa com deficiência, né? Olhar e julgar as pessoas pela roupa, achando que a pessoa tem uma condição financeira, ou social, ou etc. e tal, e não é assim. Pode passar. E aí, como que a gente faz a CNV, né? Que é importante no atendimento público, a comunicação não violenta, lidar com a habilidade de falar, né,
que a gente se entrega mais de coração, possibilitando conexões com as pessoas, né? Então, às vezes, eu perguntar, qual é a sua deficiência? Chegou aqui um deficiente, como que eu posso fazer com ele? O que eu posso... assim, com muita exposição. Tudo que a gente puder tratar como tratamos qualquer pessoa, Conexão, né? né? Atender sim, se disponibilizar sim, mas sem forçar, né? Eu queria falar também sobre desenho universal, né? Hoje em dia, aquele bonequinho ali com os 5 pontos. Desculpa. Aquele bonequinho ali com os 5 pontinhos que vocês estão vendo é o novo desenho da acessibilidade universal, né, aprovado pela ONU. E hoje em dia, né, a gente não usa mais aquele símbolo do cadeirante, né, da cadeira de rodas, etc. Esse é o símbolo que a gente usa. E é interessante, eu vejo que muitos aqui são produtores e produtoras de eventos, né? Quando você vê esse símbolo, e quando você for pensar no seu evento, pensa nesse desenho universal, né? Que ele é para todas as pessoas, né? Independente se elas têm ou não membros, se elas têm outras deficiências, enfim. Mas faça esse percurso como uma pessoa que não enxerga do seu evento. Faça o percurso sem ouvir. Faça o percurso, sabe? Olha o tamanho dos balcões, sabe? Os detalhes fazem tanta diferença. Eu chorei no Coma, quando pela primeira vez eu consegui ver que as pessoas fizessem um balcãozinho rebaixado para todas as... Eu falei assim, meu Deus, eu consegui a primeira vez em 20 anos. Sabe? Mas é isso, porque a cada dia a gente vai melhorando o desenho. Um dia eu vou frequentar o seu evento e vou aprender com você, porque você viu alguma coisa e mobilizou um fornecedor seu para fazer um banheiro químico diferente, para fazer uma coisa que uma pessoa com deficiência possa se apoiar com mobilidade reduzida para ver um show lá na frente, sabe? Outras máquinas, hoje em dia eu vi o que o Chiquinho Peçanha trouxe para pessoas cadeirantes, andarem de skate. Gente, sabe, vamos dar o outro passo, porque não é só para as pessoas com deficiência. Por isso que eu falo um desenho universal. Ele é para o palestrante que chegou de mala, para a mãe que chegou com um carrinho de bebê, ele para o idoso, ele é para a criança que pode cair num buraco, né? Sabe, para uma pessoa que usa bolsa de colostomia, sabe? São tantas as coisinhas, sabe, que se a gente começar a ver a quantidade de pessoas diferentes que existem, a gente vai ver que ninguém é igual a ninguém mesmo e que a gente precisa estar aberto para aprender cada dia mais. Desenho universal. E resumindo, vou roubar a frase da minha amiga, Daniela, que ela fala muito, que eu aderi para a minha vida e para vocês saberem, a gente não quer só vir na festa, a gente quer dançar também, né? Com certeza, é verdade. Eu sempre costumo... A autoria dela, palmas, créditos da Daniela. A gente sempre costuma falar isso, é até bom para a gente entrar aqui... O que é diversidade, o que é inclusão, que eu estava conversando aqui com as outras meninas, muito rápido, né? Quando a gente chegou, né? E aí a gente eu sempre falo, gente, uma coisa é você convidar a pessoa para a festa e outra para você chamar ela para dançar, né? Aí a gente dança também, né? E aí, assim, uma coisa é você chamar e a outra coisa é você colocar a pessoa para participar. Eu tenho essa garrafa aqui. Aí eu tenho várias bolinhas de gude, né? Uma vermelha, uma azul. Está aqui a blusa da minha colega. Ó, a blusa dela. Fica de pé aí, colega, só um pouquinho. Não, já está muito cansada. Então, pronto. Ó, quem olhar para ela, a blusa dela é diversidade. Tem azul, tem rosa, tem verde, tem todas as cores. Então, a gente pode incluir todo mundo na mesma caixinha, independente de quão diverso ela é. E todos nós somos diferentes, né? Todos nós também somos iguais dentro das nossas diferenças. Então, assim,
É uma forma muito simples de falar de diversidade e inclusão, né? Então, incluir é o ato de você trazer para dentro, né? Não é só pessoa com deficiência, são todas as outras pessoas, né? Sempre buscar usar essa técnica de comunicação, de competência não violenta. São várias práticas, né? E isso também não é só para relacionamento, de atendimento público, né? A prática de CNV, de comunicação não violenta, é para a família, é para a organização, é na área da educação, atendimento, negociação, e até para tratar de conflitos de qualquer tipo de natureza. Pode passar. Então, quais são os responsáveis por um ambiente inclusivo na sociedade? Eu pergunto para vocês. Quem é responsável por um ambiente inclusivo na sociedade? Eu queria ouvir de vocês. Todo mundo, né, Dani? Vocês também concordam com a Dani, gente? Todo mundo tem que fazer parte. E aí, por isso que a gente está aqui, para a gente tentar mostrar para vocês, né, que ser um multiplicador da diversidade realmente faz toda a diferença na vida das pessoas com deficiência, dos familiares deles também, dos seus assistidos, pode passar. E tem uma frase aqui para a gente encerrar esse ponto, que eu gosto muito, sabe, Ale? Que é de uma pessoa com deficiência, que se chama Bruno Manfos, ele é um paulista. A conscientização é uma questão anterior à falta de acessibilidade. Onde há conscientização, há acessibilidade. Então, de tudo que a gente vê no mundo de mais modernidade, de acessibilidade, porque existe acessibilidade tecnológica, a comunicacional, a atitudinal, né, a arquitetônica, a metodológica, a natural, a programática, que se a gente fosse falar de todas elas aqui, que é o trabalho que eu faço dentro das empresas, o Bruno, a Alê também, né, a gente faz isso tanto no âmbito privado, cultural, governamental, a gente pode acessibilizar com tudo. Muitas vezes as empresas me contratam, aí eu vou lá, mas a Alê, mas o Bruno, a gente faz acessibilidade tecnológica, a gente faz a programática, a arquitetônica, tudo. Só que, quando aquela pessoa com deficiência chega no ambiente, os colaboradores não aceitam ela. E aí vem aí vem essa questão da consciência, né? A conscientização é uma questão anterior à falta de acessibilidade. Onde há consciência, há acessibilidade. Então, a gente veio aqui para conscientizar um pouco todos vocês que estão participando, os colaboradores, né, Ale, aqui do Cine Brasília, sempre que vocês precisarem, podem contar conosco, com o nosso empenho. Eu vou deixar aqui também, pode passar, tem aqui também, ó, uma pessoa que está falando em Libra, olha lá, ela falou, obrigades. Palmas é assim, gente, não é assim, é assim. Palmas, né? E aqui eu vou deixar, Ale, algumas referências de Instagram. Maravilhosos. Maravilhosos. Essa aqui, então, ó. Que vocês podem seguir, quem quiser tirar foto, só colocar esses nomes lá no Instagram, que é o Ivan Baron. O Ivan Baron é aquele que subiu mais o Lula na rampa, no dia da posse. A Tabata Coutre é uma artista, protagonista da novela das 8 da Globo, né? Tem a Janela da Pati, que é uma psicóloga cadeirante lá do Rio. Tem eu, que sou a Daniela Louvores, né? O Bruno Marques, tem a Lê Capone e tem também, gente, a Carolina Ignarra. Né? Então, tem todas essas pessoas que vocês podem seguir, que a gente mostra o nosso cotidiano, tudo que a gente falou aqui, muitas outras coisas mais. E aí, queria... Pode, com certeza. Só lembrando que eu falo a gente, eu não sou pessoa com deficiência, mas eu, como mãe, né, fui presidente de ONG de autismo. O lema das pessoas com deficiência é nada sobre nós sem nós. Então, a pauta da inclusão ela é muito cara para a gente,
Porque, assim como todo mundo está buscando espaço nesse mundo de hoje, as pessoas com deficiência também estão. E a legislação está avançando. Então, assim, a gente, tanto eu quanto a Dani, a gente trabalha com a inclusão de pessoas com deficiência em eventos, em tudo. Mas é isso, as pessoas acham... Sabe, existem seguranças, brigadistas, cozinheiros, produtores, sabe? Você tem atendimento de bar, você tem pessoas com deficiência em todas as áreas. Então, ajudem, contratem essas pessoas, sabe? É isso, sabe? Hoje em dia, eu presto atenção se na produção que eu estou tem pessoas LGBTI, se na produção tem pessoas negras, sabe? Porque se tem pessoas com deficiência, a gente tem que ser responsável pelas cotas, pela inclusão, sabe? E é isso, aí a gente vai descobrindo pessoas maravilhosas, como a Rebeca, como o Bruno, pessoas que estão buscando colocação no lugar de trabalho. Eu tenho um assistente de produção maravilhoso, que é o Micael, que é autista, surdo, homem trans. Mas é um puta produtor, uma pessoa que faz leitura labial, ele é um surdo oralizado, sabe? E você vê, no começo são 1, depois são 10, depois são 20, sabe? São centenas de pessoas buscando oportunidades. Eu acho que o mercado de entretenimento, de cultura, de esportes, entendeu? Acho que a gente tem condições de abrigar toda essa diversidade e que é isso, né? A inclusão, ela é um direito de todos e a responsabilidade de cada um de nós, de cada uma e de cada homem. Então, fico muito feliz. Eu sei que a gente falou muito, eu até fiquei mais aqui, porque quando estou com os mestres aqui, eles têm que falar, né? Mas eu tenho muito orgulho de trabalhar com a Dani e com o Bruno, de estar aqui com eles. E agradecer mais uma vez a todos, pedir desculpa de não ter conseguido ver a atividade de vocês, mas que hajam sempre eventos inclusivos e mais capacitações desse tipo. Obrigada, gente. Perguntas, né, Dani? Gente, quem quer fazer pergunta, quem quer tirar alguma dúvida, o momento é agora. Boa Depois tarde. tem um outro ali. Bom, eu sou a Carol, né? Eu vim com a Caliane e a gente tem um diagnóstico de autismo, né? É leve, né? Eu sou mais introspectiva, dificuldade de afetos, e a Cali é mais sensível, né? Assim, e a gente trabalha com projetos culturais, né? Então, a gente está se capacitando, né, para entender também como que a gente aplica, né, acessibilidade em projetos culturais. E tem o case, né, da Sala Cassélia. Eu queria muito que vocês falassem, né, sobre como é que foi pensado esse projeto e os benefícios, e como que vocês imaginam, né, essa questão na produção cultural, em geral, né? Certo. Eu sou coordenadora geral do projeto da KCL e o Bruno trabalha na coordenação e monitoria de acessibilidade, né? Nós fomos convidados por uma instituição que se chama Dançarte Especial, que trabalha muito com essa área cultural, né? Então, eles precisaram da nossa expertise, porque a primeira situação foi acessibilizar um monumento, um patrimônio histórico que é tombado não só nacionalmente, como ele é um patrimônio mundial, né? Então, a gente já conseguimos fazer muitos avanços, estamos indo agora para a segunda parte de acessibilidade junto com o IFAM. Terminada essa parte, e a gente tem um arquiteto e também a parte funcional dessa coordenação de pessoas que têm experiência, capacidade acadêmica e também vivência na prática para lidar com essa situação. Então, é um somatório. Após essa parte de acessibilidade arquitetônica, a gente vai trabalhar as oficinas artísticas com as pessoas com deficiência. Já existem vários artistas, né, profissionais, pessoas com deficiência, que já estão assim, ansiosos para se apresentar. O local está com uma acústica maravilhosa. E aí vão começar, provavelmente, a partir de abril, a gente vai ser divulgado. Tem um aplicativo que está sendo, inclusive, criado para atender
as expectativas, mas tudo isso, claro, com a aprovação do governo, que a gente tem um termo de cooperação conjunta, né? Eu sou funcional, eu não sou da instituição. E até dezembro nós vamos ter vários espetáculos. As pessoas que estão trabalhando dentro do projeto também são pessoas com deficiência, não poderia ser diferente. Tem outras que também não têm deficiência, mas eles têm uma participação de autonomia e protagonismo ativo. O palco é deles, eles podem interagir também com as outras pessoas, que eu acho que isso é algo normal. Lá não pode ser só um espaço da pessoa com deficiência, porque isso é uma segregação, né? Então, assim, enfim, é dessa forma que a gente está fazendo. A gente vai fazer um chamamento também às pessoas com deficiência para irem ao local, né, Bruno? Participarem, expressarem as suas opiniões, participarem realmente protagonizando e com uma colaboração bem efetiva. Mas primeiro a gente está vencendo essa questão toda arquitetônica para poder-los receber de uma forma com uma acessibilidade que eles entrem e tenham autonomia de fala, de andar, de se mover e participar realmente. E é um projeto maravilhoso. Quer complementar alguma coisa, Bruno? Bom, é o espaço cultural que promete ser mais acessível de toda a cidade, é o Sala Cassaeli. A gente está dando o nosso melhor lá, estamos enfrentando alguns desafios, mas a gente está conseguindo e vamos conseguir, né, Dani? Com certeza. A localização também é muito privilegiada, né? Ainda bem. Então, é isso. O próximo? Boa tarde. Boa tarde. Aconteceu um fato aqui na bilheteria, comigo e com outro bilheteiro. Aqui a gente está com um programa de gratuidade para pessoas PCDs. Aí eu fui passar essa informação para ela e ela me questionou o porquê, aonde estava escrito e se a gente iria colocar acessível para as outras pessoas verem. Aí eu queria saber como eu posso passar essa informação, não de uma forma correta, não que eu seja grossa com ela, ou da maneira que eu posso passar essa informação para ela. Eu queria saber. Com certeza, Dani. Porque a gente ainda está em fase de implementação, né? Acho que está faltando um alinhamento, assim, que eu estava até conversando com a Dani Louvores antes, da gente circular um formulário, que foi até uma ideia que a Lê falou, né? Que aí a gente faz o cadastro, a gente publiciza mais, vamos publicizar mais, mas realmente ainda está incipiente. Eu acho que uma boa resposta é que está em período de implementação, nós estamos implementando. Mas todas as pessoas com deficiência têm gratuidade na Sala de Cine Brasília até o fim da nossa gestão. Então, a maioria das pessoas que chegam que não se identificam fisicamente, sempre tem uma carteirinha, alguma coisa que demonstra, né, essa situação. Então, assim, é igual a pessoa que chega e fala no país. Você sabe falar inglês? Você sabe a língua? É normal você saber o que a pessoa o que ela... Né? Mas, assim, é igual eu falei para vocês, né? É muito da forma que a gente vai se comunicar com a pessoa, né? Aí, se ela chegou, eu falo, tem gratuidade para a pessoa com deficiência? Não, sim, igual como a Dani colocou, a Dani Marinho, né? A gente tem, sim, a gratuidade, a gente está complementando. Você tem algum documento que identifique, que é normal? A gente tem RG, a gente também tem uma documentação que fala que a gente é pessoa com deficiência. Não precisa falar laudo, nada. Você tem alguma identificação para ajudar até a gente registrar aqui? E depois, se você também quiser vir aqui e deixar alguma sugestão, que aí já vai amenizando, ela já vai se sentindo confortável, que tudo está sendo feito para ela mesmo ter participação efetiva. Bem simples e natural mesmo. A gente também aceita muito em evento a carteirinha do passe livre. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa não anda com o laudo, mas a carteirinha do passe livre que comprova que ela é uma pessoa com deficiência. Com certeza. Está com ela. E tem uma do GDF também, que a pessoa faz no site do GDF, é simples. Interessado, então são coisas assim, simples, né? Que o laudo, ninguém às vezes vai andar com papel, né, Bruno, no bolso, né? Ainda mais que é um documento muito sério. Mais alguém? Mais perguntas? Sim.
Oi, só para complementar a fala da Carol ali também, que é minha sócia e companheira, e a gente tem diagnóstico do autismo desde criança, né? Só que geralmente a gente ocultou isso por muito tempo, e eu não sei se a Lê passou com isso com os filhos dela, mas depois que a gente passou pelo Covid, cara, eu acho que as sensibilidades aumentaram, assim, todos os níveis que a gente tinha só quando criança. Depois que passamos pelo Covid, elas aumentaram de um nível assim imenso, sabe? E aí eu quero fazer uma pergunta a respeito dos eventos. O que acontece? Além da gente ter passado por esse processo do Covid, ter visto tudo isso aumentando, quando nós retornamos hoje para ver essas questões do CID e tudo mais quanto ao autismo, a gente viu essa mudança, né, que parece que o CID mudou de um tempo para cá, e a gente foi ver que o nosso laudo ainda estava com o CID antigo, tipo, agora vai para outro e tal, a gente teve que alterar, né. E quanto a duas coisas que eu queria ver, assim, quanto aos eventos, porque, por exemplo, a gente tem visto agora e tem tido alguns sintomas que é quanto a essa hipersensibilidade auditiva, né. E aí, para completar, teve ataque de isquemia transitório, então alguns sintomas retornaram. Como que a gente tem que fazer, assim, eu não sei, é para vocês nos responderem, porque às vezes a gente está sendo obrigada agora a andar com laudo, literalmente está chato pra caceta, a gente toda hora tem que ficar, sei lá, se dá alguma coisa, ou nervosa ou algo, a gente tem que estar ali comprovando do que entende? E agora a gente está sem saber, assim, como que... É bem cansativo, é muito cansativo, é muito expositório. Lá no Capital Motoweek, é um evento que a gente atende, em média, de 800 mil a 1 milhão de pessoas, né? Então, a diversidade de laudos que entram antes, durante e pós-evento, e que a gente registra tudo, ela é imensa. Depois do Covid... são muitas sequelas de esquecimento, motoras, intelectuais. Daniela, eu sou cadeirante, mas eu também tenho uma deficiência intelectual, porque eu tenho um TDAH moderado, né? Então, assim, e como seu nome? A Caliane bem colocou, né? A gente tem que começar a trabalhar muito, principalmente com os clínicos, a questão da deficiência múltipla, né? Porque é uma deficiência múltipla, é uma sequela que o Covid deixou, né? E hoje, na nossa casa, né, Bruno, só nós éramos, assim, taxado pessoa com deficiência. Hoje, o Mário é pessoa com deficiência, está fazendo tratamento no Sara Kubitschek devido a essa questão. Então, é muito importante, quando a gente vai a um médico, se a gente tem um próximo da nossa família ou não, a gente pedir para ele fazer um enquadramento de lei das deficiências múltiplas. E o que ele usa é aqueles... Rebeca, passa um pouquinho que eles podem tirar foto. Eu até coloquei da lei, vai passando. E é isso, às vezes o colar de girassol, o colar do autismo, né, uma fitinha, é o que fala o que é pessoa com deficiência. Essa parte aqui, a gente tem que pedir para os médicos fazer esse enquadramento. Tá? Quem quiser depois pode me procurar lá no Daniela Louvores, que lá na nossa consultoria a gente tem um manualzinho explicando como faz. Aí vai ficar mais fácil do que a gente explicar tecnicamente, mas assim tem ajudado bastante as pessoas que, tanto para laudo, que uma pessoa que tem autismo, ele vai ser autista sempre, né? Agora caiu a exigência antigamente, a cada 2 anos eu tinha que tirar um laudo, né? Agora, pelo menos isso, as deficiências perenes, autismo, o laudo é para sempre. Então, aquele decreto lá é bem importante, gente. E aí você pode falar. Como ele já sabe seu CID, então você está enquadrado dentro. É bom tirar foto para quem quiser levar e apresentar para o seu médico e conversar um pouquinho com ele para que ele possa fazer isso. Isso aí facilita bastante a vida da gente, tá bom? Mais alguém? Espero ter sanado um pouco a sua dúvida. Dani? Eu queria saber do colar de girassol, qual é o procedimento para ter acesso? Sim. É verdade, gente. Eu fiz até um Reels esses dias lá no meu Instagram,
falando, né, sobre o colar de girassol. O colar de girassol, ele é uma lei já internacional. Agora, no nosso país, principalmente depois do Covid, como a Kailane colocou, a doença oculta, ela hoje Ficou mais visível. Ela é oculta, mas realmente, obrigado, Bruno, ficou muito mais visível, né? E aqui em Brasília nós temos uma lei já de um deputado que está em vigor. A gente aqui também tem no Distrito Federal, né, que nós não somos nem estado e nem município. Então a nossa legislação é diferente é distrital, mas a gente também tem um Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de julho de 2020, tá? Que a gente pode usar. E também dos municípios. Rebeca, me empresta o seu colar de girassol, por gentileza? Então, o colar de girassol, teve até uma pessoa, gente, que me perguntou essa semana, Dani, e aí, onde compra o colar do girassol? Olha, você pode comprar na papelaria, tem instituições sociais que já estão trabalhando, né, nessa confecção e distribuição do colar de girassol. Por exemplo, eu chego bem aqui naquele camelô do Parque Shopping, e a gente encontra esse colar lá por R$5. Agora, tem muita gente, claro que vocês sabem, que vão querer usar o colar do girassol para chegar nos lugares como a Rebeca, né? A Rebeca é uma pessoa que é laudada, ela tem uma carteirinha e tudo. Então, quando a pessoa chega aqui, bem importante, viu, também falar isso, chegou com o colar do girassol, claro, isso identifica que ela tem uma deficiência oculta, mas ela tem que ter alguma coisa, né? Aqui no caso, a Rebeca ela tem uma carteirinha, né, que é da Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui de Brasília, né? E aí fala que ela tem uma deficiência, etc. Então, o ideal seria se eles tivessem a ideia de ter a carteirinha integrada nesse colar, né, para ninguém poder fraudar. Aí a pessoa até falou assim comigo, porque assim, gente, isso é de particularidade. Mas a gente não tem que colocar aqui. Ninguém é obrigado a dizer para ninguém o que você é. Igual também, como as meninas falaram. Tem pessoas que se sentem bem, né, Bruno? E tem outras que não vão se sentir bem em ser de ser um crachá, de ser uma situação. Então, assim, claro, quem está do outro lado, né, colega, do balcão, tudo, sempre vai perguntar, o senhor tem uma identificação? Né? Porque, assim, por exemplo, ela comprou o bilhete, ela entrou. Isso aqui vai servir para um atendimento preferencial ou prioritário, que preferencial e prioritário é uma coisa distinta da outra. Então, para isso que existe isso aqui. Ô, Dani, mas eu não quero te complicar, mas respondendo a pergunta, é no camelô do Parque Shopping, então o quê? Também tem, lá no camelô do Parque Shopping está vendendo, gente. No Mercado Livre, entre outros, né? Então, gente, quem tem deficiência oculta pode comprar, mas procura ter uma identificaçãozinha pequenininha para você apresentar. Eu pensei que conseguia no lugar mais específico também, então você não pode... existe. Ah, tá. Foi mal. Assim, porque como a gente pegou os laudos um pouco mais cedo, e a nossa forma de educação foi outra, assim, né? Não sei se é por causa de mãe libriana, tanto a minha quanto a dela, mas a gente teve elas tiveram uma postura de falar assim, que a escola já queria deixar a gente em outros lugares, na infância. Então, a gente ficou assim, uns 10 anos sem retorno, e só fazendo a psicoterapia. E aí, depois, alguns momentos de crise, a gente retornou, e aí, acho que na mudança do CID que a gente teve esse retorno e depois de todos esses ataques, né? Essa carteirinha, agora a gente tinha... com esses laudos mais recentes, a gente teve que pegar eu não sei se é isso mesmo, mas achei bastante burocrático, porque eu tive que levar laudo de 96, 97, até de agora, para eles conseguirem certificar tudinho. E até agora esse negócio não saiu. Porque a gente viu que era uma questão de segurança, né? Porque como a crise começou a dar uma... E aí estava difícil da gente explicar, o negócio está pegando fogo aqui, ajuda e tal, né? Aí agora que a gente está dando esse time. Eu, quando fui diagnosticada, corri atrás da identificação.
nós temos vários órgãos públicos que têm essa responsabilidade. Podemos ter o do DETRAN, para transporte, do DETRAN também para a questão de identificação para vagas, né, preferenciais, mas aqui em Brasília, não é como é regional, né, dependendo de cada estado. A específica da CEPED. Rebeca. Aqui em Brasília nós temos a CEPED, que tudo hoje é pelo site do Gov, né, vocês devem saber. Então, pelo site do governo, você consegue, através do login, acesso à CEPED. Lá, eu consegui essa carteirinha em menos de um mês. Eu coloquei os dados, anexei, protocolei, teve uma pré-aprovação, a questão de laudo. De laudo, né? O laudo e o exame que vai comprovar o laudo. Em menos de 2 semanas, o médico foi enviado para o médico perito e, logo após uma semana, eu consegui acesso digitalmente e para ter acesso à carteirinha. Só imprimir? Só imprimir e baixei. Aí a questão da pessoa saber, né, realmente onde vai buscar essa identificação. A CEPED, hoje, tem no Google, você coloca carteirinha do deficiente CEPED. Eles vão te encaminhar para um link correto, e lá você consegue fazer essa... Tudo online. E anexar tudo online. Essa solicitação, esse protocolo. Olá, boa tarde a todos. Sou Carlos Camussa, eu trabalho aqui no Cine Brasília. O espaço cultural aqui, eu vejo que é bem adaptado, né, para os PNE e tal, não sei o quê. Mas tem uma questão, será que os eventos que esse espaço recebe tem essa adaptação aos PNE? Porque, um exemplo, o PNE é muito bem recebido, né, tem toda a acessibilidade e tal, não sei o quê, mas e na saída, certo? Por exemplo, essa luz de serviço aqui, isso é importantíssimo, tanto aqui quanto lá dentro, né? Assim, na saída do evento é normal que se acenda a luz de serviço, para as pessoas enxergarem o caminho para sair. Queria saber se existe alguma legislação, alguma coisa que fale especificamente sobre o uso dessa luz de serviço, se é obrigatório ou não, ou sei lá, o evento que decide o uso ou não dessa luz de serviço, que eu acho muito importante na hora da entrada e na hora da saída, né, do público. Existe uma legislação técnica na área de arquitetura e de engenharia que se chamam as ABNRs, né? Então, elas existem toda essa acessibilidade arquitetônica, tecnológica, entre outras. Então, cada uma tem um número com uma obrigatoriedade em si. Agora, o que acontece? Em espaços alugados, em espaços também, como esse, que é um espaço de patrimônio tombado, né? Então, embora existam leis e ABNRs que trazem obrigatoriedade, os espaços de patrimônio histórico, a gente tem ainda algumas dificuldades, quase algumas deficiências também, né? Para cumprir isso. Então, mediante essa pergunta do senhor, o que a gente tem trabalhado muito é a questão mesmo de quem está aqui ajudar a acessibilidade atitudinal até que a gente chegue a esse patamar de acessibilidade mais palpável. A atitudinal, ela é muito importante aqui no Cine Brasília, especialmente para as pessoas que fazem uso de cadeira de rodas, né, Bruno? A gente fez um teste, né? A Dani e o Bruno desceram a rampa aqui. Está aprovado para descer, mas para subir é impossível, né, Bruno? A gente precisa de vocês, verdade. Né? Porque é uma rampa, ela faz assim, tem um platô, faz assim, tem outro platô. Mas precisa ter muito braço, porque ela é muito para quem vai até lá embaixo para poder posicionar a cadeira. Então, é isso, né? Pensar que algumas pessoas, por mais que seja uma rampa boa, que tenha corrimão, etc., né? Esse olhar, essa atenção, desceu uma pessoa cadeirante,
vou auxiliá-la na volta para ver se ela precisa de ajuda. Né, eu acho que isso é importante. É porque a acessibilidade arquitetônica nunca vai ser plena e 100%. Então, a gente tem que contar com pessoas como o senhor que tenham acessibilidade e querer ajudar também. A gente falou bastante aqui, parece que a gente quis falar os detalhes, mas se a pessoa chegar com gentileza, já é o suficiente. A simples e antiga gentileza já ajuda muito. A gentileza sempre gera a gentileza, né? Se tiver alguma dúvida de como chegar, chega com gentileza que vai dar tudo certo. Ajudar. Mais alguma coisa? Uhum. Porque, muitas vezes, o evento em si, que acontece naquele espaço, né, cultural, que tem toda a acessibilidade, às vezes não vê, não tem essa sensibilidade, certo? Cria todo um espetáculo, uma iluminação e coisa e tal, mas esquece da luz de serviço. Está entendendo? Na hora que acaba. Muitas vezes, não acende a luz de serviço. Eu falei, gente, o pessoal está saindo, sabe? Se uma pessoa leva uma queda, como é que fica, sabe? Aí essa acessibilidade eu acho importante ter, né? Assim, essa atitude, né? Não é apenas receber bem, certo? Mas receber bem durante todo o evento. Com certeza. Inclusive na saída, na despedida, volte sempre. Verdade, com certeza. A gente até tratou desse assunto bem de início também, é muito pertinente a colocação. Então, gente, eu gostaria mais uma vez de agradecer vocês, né, por estarem aqui, por nos ouvir, por aperfeiçoar, por perguntar. Podem sempre contar conosco. E nunca esqueçam que nada sobre nós sem nós. Não existe trabalhar para a pessoa com deficiência sem ter a pessoa com deficiência, sem ter as pessoas que têm outras características. Isso se chama realmente nada sobre nós sem nós, é diversidade e inclusão. É como o Bruno falou, não adianta só fazer a festa e nos convidar, tem que chamar para dançar, tá bom? Muito obrigada a todos e eu queria tirar uma foto com todos, né?